Obrigado pela presença. Antes da gente passar a palavra ao Caetano para fazer a palestra de hoje, nós gostaríamos de deixar uns recadinhos aqui para vocês, que a casa ela tem várias atividades. Nós temos de segunda a quinta-feira, às 20 horas, palestras e passes. Terça-feira, às 20 horas, palestras e passes também. E palestra para todos, tá? E também para depressão, encaminhamento para tratamento de dependência química. Nós não temos um trabalho público às sextas-feiras, as reuniões são internas, mas também é voltado para a dependência química. Se alguém souber de alguém que precisa, ele pode ser encaminhado, vir aqui, que será atendido. Nós temos também, na questão da assistência social, uns lanches que são feitos aos sábados, que são servidos para os moradores de rua, aqui na Avenida do Estado, na Cruzeiro do Sul. E a gente começa a preparar os lanches por volta das 16h30, então quem quiser participar, quem quiser vir ajudar, será bem-vindo, porque essa mão de obra é muito necessária. Nós temos também, ajudamos a 90 famílias, então são distribuídos 90 cestas básicas, divididas um mês 45, no outro mês 45 também. Então a gente pede ajuda, a colaboração das pessoas, agradece já pelas doações que foram feitas, mas a gente pede para que o pessoal continue colaborando para manter esse trabalho que é muito nobre, que são famílias carentes. Esse mês, especificamente, a gente está pedindo arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. Tá? São 700 quilos de alimento ao todo que são distribuídos para essas famílias. E nós também estamos fazendo uma rifa de uma joia avaliada em R$ 11.920, que foi doada para casa, e cujo o dinheiro arrecadado dessa rifa vai ser convertido também em cestas básicas e todos esses trabalhos que a casa faz. Essa rifa vai correr agora dia 17 de outubro. Segundo o Caetano, nós temos mais quanto, Caetano? 7 rifas para vender ainda? Tem com ele. Se alguém tiver interessado, por favor, procure ele, que esse dinheiro vai ser muito bem aproveitado. Algum recado excepcional? Só isso? Tá bom. Então eu gostaria de fazer agora as vibrações e depois vocês vão ficar com uma palestra do Caetano. Pai querido, amado, queremos pedir a vossa bênção, a vossa ajuda e agradecer a todos esses irmãos que de há muito já estão neste local, preparando este ambiente, deixando ele calmo, tranquilo, para que possamos absorver essas energias tranquilizadoras que acalmam os nossos corações, que acalmem as nossas mentes e que nos abra o nosso pensamento para que a gente possa absorver melhor ainda essa palestra que será dada aqui hoje. Muita paz, muito amor no coração. Que assim seja, meu Pai. E agora o Caetano vai fazer uma palestra sobre reencarnação, né? Exatamente. Castigo. Vamos ver. Boa noite a todos novamente, né? Estamos aqui novamente nessa segunda-feira, de novo, novamente, é isso, né? Ou novamente de novo. Graças ao bom Pai, né? Graças a Deus estamos aqui novamente reunidos para discutirmos a questão do espírito imortal que somos, né? Todos nós somos. Antes de mais nada, vamos parabenizar todos os professores, né? E acima de todos os mestres, vamos lembrar do mestre dos mestres, né? Jesus, isso, nosso querido amigo de sempre, que é a nossa bússola e a nossa sustentação, não é isso? Sustentação interna, né? Aquela que a gente busca quando sente que as forças estão faltando. Então, parabéns a todos os professores e alegria por termos em nossos corações a mensagem do nosso Mestre Maior Jesus. Sejam bem-vindas, meninas. E o tema de hoje, reencarnação,
2 pontinhos. Castigo ou oportunidade? Você é que vai escolher, né? Nós é que escolhemos, nós não estamos com a liberdade, não estamos com o livre-arbítrio. Nós é que vamos determinar se reencarnação será castigo ou oportunidade, não é isso? Já viemos aprendendo aí há algum tempo, 18 séculos mais ou menos, que tudo é castigo, né? Tudo é pecado. Em função do pecado, da vida de pecado em que nós nos chafurdamos no passado, nós estamos sendo castigados, né? Porque nós somos seres que não conseguimos nos afastar do pecado, não é isso? Mas aí, graças a Deus, vem Kardec em 1857 e começa a transmutar esse ensinamento, né? Na verdade, a partir do ensino dos Espíritos, reencarnação para nós significa oportunidade, graças a Deus, né? Reflete a justiça divina, é a manifestação mais profunda da justiça divina se fazendo, da lei divina se aplicando entre as criaturas. Vamos lembrar que Deus é a origem, né? Deus é a origem de tudo que existe, inclusive nós somos suas criaturas. E as reencarnações nada mais são do que novas oportunidades, novos recomeços, né? Como dizia o Chico. Cada encarnação nós podemos começar tudo de novo e fazer um novo final. Não é isso que o Chico dizia? A gente não podia voltar no passado e refazer tudo que a gente fez de errado lá. Mas a partir de agora, podemos sim fazer diferente e ter um novo final. Olha que maravilha isso. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? Assim como o próprio Jesus. Vamos lembrar que a doutrina espírita ela veio recuperar o cristianismo primitivo, né? Aquele que Jesus trouxe, e nós lembramos que a mensagem de Cristo era só amor, né? Cristo não partidarizou a sua mensagem, não criou partidos, não criou o cristianismo. O cristianismo foi criado, organizado por Lucas e Paulo, né? Mas por Lucas, então ele que sentiu a necessidade de chamar esse movimento de cristianismo. Mas o próprio Cristo, ele não transformou a sua mensagem em partido. Por quê? Porque a mensagem dele era universal. Na medida em que nós partidarizamos, né, nós seccionamos, nós assumimos um lado. Isso que é a ideia de partido, né? Por isso que ele fala, meu partido, né, eu sou de tal partido, né? E a gente sabe que, pertencendo a este ou aquele partido, você tem um certo pensamento. O pensamento de Jesus era universal, era para todos nós. E já começava nos alertando que o Pai era único, era um só, e que, portanto, todos nós éramos irmãos, e que não fazia sentido nenhum a ideia de partido entre nós, que nós devíamos amar uns aos outros, né? E depois ele vai dizer, ó, amar a tal ponto como eu vos amei. Por exemplo, você me tomem como exemplo, né? Aqui então o texto ele vai buscar, é lógico, vai se inspirar em Jesus e o ensino da reencarnação, os objetivos da reencarnação e a multiplicidade das experiências carnais. Tudo isso, se vocês quiserem, eu sei que vocês vão sair daqui correndo e vão buscar essa lição, vão estudar um pouco mais, aprofundar, está lá no capítulo 4, do Livro dos Espíritos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já ouviram isso? É sério. Jesus disse isso a Nicodemos, né? Em verdade vos digo, Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E confundiu Nicodemos, né? A partir daí Jesus já estava se antecipando aos nossos tempos e avisando que a encarnação era uma lei. Não era um dogma. Não é um dogma. No início, os judeus confundiam ressurreição com reencarnação, né? E também os espíritos vieram esclarecer essa questão. Ressurreição pressupõe a volta à vida no mesmo corpo. A gente sabe que isso é impossível, né? A ciência já provou que os nossos corpos eles voltam para a natureza, porque é matéria, né? Então a matéria volta à sua origem também, ou seja, volta ao seu estado de energia. E nós nos libertamos dela, porque nós não somos matéria. Apesar de necessitarmos da matéria, nós, espíritos, nos utilizamos da matéria, do princípio material, mas nós somos, em essência,
princípio material, né? E nós aprendemos também com os irmãos espirituais que princípio espiritual e princípio material são os elementos constitutivos do universo, não é isso? Acima desses princípios, Deus que comanda, tá? Então nós, como os princípios espirituais que somos, nos aliamos, nos consorciamos ao princípio material, que são os nossos corpos, a matéria, para exercermos a nossa tarefa de aprendizado e evolução. Eu acho lindo esse capítulo 4 aqui, porque lá, caminhando, passando a primeira página, que é a citação do Evangelho, tem citações de Mateus, tem citação de Lucas, tem citação de Marcos, vem a parte de esclarecimento dos espíritos, né, que é ressurreição e reencarnação. E os espíritos vão resgatar algumas passagens do Antigo Testamento, que provam, né, as passagens, e eles explicam, dão as chaves, que já prova a crença ou a ideia no princípio da reencarnação, né? Isso é muito importante para nós que estamos estudando já a vida de um outro prisma, né? Seria bom que vocês dessem uma olhada. Então vocês vão ver texto de Isaías, Job, que mais aqui, ó, tá vendo? São informações importantes para que nós firmemos em nós convicções, que esse é nosso objetivo, né, com o estudo, firmar as convicções, não é nos tornarmos impartidários. Tem o partido do espiritismo, nós somos espíritas, e nós vamos agora formar o partido dos espíritas. Não, a gente estuda para consolidar em nós os conhecimentos da vida integral, né? E os conhecimentos verdadeiros, porque nós já estamos cansados das interpretações, não é isso? Nós temos várias interpretações, e nós estamos um pouco cansados dessas interpretações, porque elas não nos trazem a verdade em si. Elas carregam nos seus textos, nas suas cores, a vontade ou as ideias daqueles que construíram essas interpretações para nós. Então aqui, com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos espirituais recuperam para nós o sentido original das coisas, colocando as coisas num lugar, e isso é importantíssimo para nós. Como a doutrina libertadora, e a proposta da doutrina espírita é libertar as consciências, então esse trabalho será feito por nós. Nós não devemos mais esperar que alguém interprete a verdade para nós. Nós temos que ir lá e, por nossa conta própria, com nossos próprios recursos, tentar entender. Já está mais fácil, porque os irmãos espirituais já fizeram a metade do trabalho para nós, nos deram as chaves, ok? Então leiam esses textos e meditem. É importante para que nós consolidemos em nós essas ideias renovadoras que vão nos fortalecer e fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé significa nos dar certeza. As certezas que nós necessitamos para manter a nossa paz interna, a nossa calma, né? A gente não se abalar mais com as versões, isso? E principalmente, não se envolver nas discussões estéreis que não nos levam a nada. Nós somos assim amantes, né, de ficar debatendo sobre essas verdades, né, disputando, né, como se fosse uma questão de disputa. Mas não é. Aqui não se trata de disputa, se trata de desconhecer a verdade e conseguir integrá-la em nós e viver a partir disso. Isso é que nós estamos buscando. As discussões não nos interessam mais, ok? Porque isso nos levam a dissensões, não é isso? Porque cada um tem uma interpretação, ok? Dito isso, eu vou aqui no texto, no finalzinho, a gente volta aqui no livro Segundo o Espiritismo. Tem um pedacinho aqui que é importante a gente ler e meditar. Eu aproveito esse espaço que a gente tem aqui, que nós estamos aqui tranquilos, esperando, nos preparando para os passos e receber as energias, para a gente trazer essas informações. E essas informações também são importantes, porque à medida que nós fortalecemos o nosso eu interno, o divino em nós, nós vamos abrindo os nossos chakras. Já ouviram falar dos chakras, né?
Todo mundo tranquilo? Posso ficar tranquilo quanto os chakras aqui? Os chakras nada mais são centros de força do nosso corpo espiritual que se abrem cada vez que nós vamos incorporando, ficando mais firmes. Eles vão ficando mais receptivos às energias que os irmãos trazem do plano espiritual aqui para nós. Então olha a função, né? Porque senão nós continuamos fechados numa fé vacilante e não nos entregamos. Ao não nos entregarmos, somos que nem a flor, né? A gente não abre. E os chakras, engraçado que essas estruturas parecem realmente flor, né? Os indianos chamavam de a flor de lótus. Quando a gente entende e abre, acredita, né? Acreditar no sentido de ter certeza, essa flor se abre e recebe todas as energias espirituais que os irmãos trazem para nós. E é por isso que nós nos sentimos bem, saímos daqui bem para enfrentarmos mais uma semana de embates com as energias contraditórias dos ambientes em que nós vamos viver, né? Antes de entrar no texto aqui, vamos relembrar que lá no túmulo de Kardec, quem já foi a Paris sabe disso, lá no Paris-Lachaise, no Père-Lachaise, que é o cemitério onde estão os restos mortais de Kardec, tem um dômen celta lá, e está escrito no dômen, assim, gravado na pedra, essa citação aqui, ó, que é de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Olha que lindo. O que é isso? A lei da reencarnação. Vou repetir porque vale a pena. Nascer, tudo bem. Morrer, tudo bem. Renascer ainda, essa é a novidade. Renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, Kardec fala em lei. Vocês percebem? É uma lei natural. E que ainda, até esse século se finalizar, isso vai se tornar uma verdade científica, porque a ciência vai descobrir isso e vai falar, olha, estamos confirmando aquilo que os profetas, desde o Antigo Testamento, já estão nos dizendo, ou seja, há mais de 2000 anos. Então a reencarnação, vocês vão perceber, que não é nada novo. Não foi inventado pelos espíritas. Não foi inventado pelo codificador Allan Kardec. Não foi inventado pelos espíritos consoladores, os instrutores, nossos instrutores siderais. É uma lei. Então, ela existe desde sempre, que é assim que são as leis universais, né? A gente pode alegar desconhecimento da lei, não é isso? Ok. Então nós chamamos a responsabilidade para nós, atribuímos a nossa ignorância não termos conhecido essa lei antes. Okay? E é importantíssimo conhecer essa lei, porque conhecendo, tomando ciência dos mecanismos da reencarnação, nós vamos limitando a nossa cota de equívocos. Porque são os equívocos que nos levam a gente achar a interpretar que a encarnação vira um inferno, a encarnação vira um verdadeiro castigo, né? Ao entender que não, que é uma lei, ela se transforma em oportunidade. Olha que maravilha! Sair de um castigo para uma oportunidade. Essa é a nossa função aqui, né? Trabalhar para esclarecer isso. Aí no texto aqui, ele diz o seguinte, que quando a temática da multiplicidade das vidas, porque é isso que é o conceito da reencarnação, as vidas múltiplas, né? É trazida à discussão, ouvem-se observações estranhas. Imaginam alguns que o fato de sabermos que tornaremos a reencarnar pode nos conduzir ao amolentamento, que é um certo relaxamento, né? Deixando para a próxima vida a solução de dificuldades do presente. Não é assim? Nossos colegas que não são espíritas, muitas vezes, já que temos outras reencarnações, vamos viver outras vidas, eu não vou, né? Vou ficar tranquilo, o que eu não fizer nessa eu faço na próxima. Não é assim? Atentos, espíritas, é assim, né? Tais formas de pensar nada têm a ver com o verdadeiro ensino dos espíritos. O retorno à carne em novo corpo obedece sempre à lei do progresso. Olha, essa é uma informação divina também. Porque as leis, elas se encadeiam, né? Uma leva à outra, né? Uma lei realmente está linkada com as outras. E quando a gente estuda as 10 leis naturais,
as leis que governam nossas vidas, nós vamos percebendo o encadeamento das leis. Por isso que a gente precisa estudar, para a gente entender o conjunto. Porque se nós não entendermos o conjunto, fica faltando pedaços, né? Falhas. Né? E é por isso que nós temos que deixarmos um pouco esse amolentamento aqui, que eu chamo de preguiça, né? Deixar a preguiça de lado e tentar realmente entender as leis da vida que governam as nossas vidas, para que nós possamos aproveitar mais a vida, a própria vida. Okay? Como é que a gente vai aproveitar se a gente não sabe o porquê? Se a gente não tem essa ciência, se a ignorância nos domina. Né? E ele lembra aqui que o objetivo, esse retorno à carne, a um novo corpo, é de melhoramento contínuo. Nada de estagnação, portanto. Então, se você quiser ficar parado, você pode, você é livre. Só que isso vai ter um custo, não é isso? Ele vai lembrar aqui. Conscientizados de que a felicidade está na conquista da perfeição, é natural que os espíritos primem por galgar com rapidez os degraus evolutivos. Os espíritos, aqueles que já estão conscientes dessa verdade. Aqueles que não estão conscientes ainda, fazem esse papel aqui, de deixar sempre as coisas para depois. Ou o famoso empurrar a vida com a barriga. Não é verdade? Aí. Só que tudo tem um custo. E nós estamos vendo, isso aqui é uma realidade. Né? Mais de 60% dos irmãos encarnados, há séculos, vem empurrando com a barriga. Né? E é por isso que o ciclo está se fechando. Né? Quer dizer, acabou o tempo, não é isso? Tem tempo, acaba o tempo. Dívidas a pagar? Por que não ressarcidas logo? Então, se você entender que isso, você tem dívidas a pagar, se você entende que essa coisa de reencarnação está ligada à dívida, por que não pagar logo então? Não é? Ele fala aqui. Não é esse o nosso proceder perante prestações e contas a pagar? Nós não queremos pagar logo, se livrar das prestações, sempre, né? Como nos sentimos aliviados ao concluir o pagamento de um bem adquirido? Como nos satisfazemos com a nota promissória e duplicatas quitadas em mãos? Né? Não devo mais nada, graças a Deus, não é verdade? Assim deve sentir o espírito realmente quando cumpre o seu dever, né? Em relação às suas dívidas com a lei divina. Então não é diferente no que diz respeito a débitos do passado. Veja bem que ele fala em débitos. Né? Débitos, não em dívidas. Débitos, equívocos do passado, que é normal. Nós ainda estamos num processo de aprendizado. É normal que a gente erre. Mas o que o Pai espera é que nós nos conscientizemos e consertemos. E é isso que tem que acontecer. Ninguém vai consertar por nós os equívocos que nós cometemos no passado ou que estamos continuando a cometer, que será no futuro. Ansiamos por resgatá-los, desde que, libertos da problemática, poderemos estabelecer metas mais arrojadas de crescimento. Olha que interessante. Ou seja, nós queremos realmente nos quitar em relação à lei, porque precisamos caminhar. Nós precisamos realizar mais coisas. Não é para tocar a harpinha lá nas nuvens branquinhas do céu, não é verdade? Ah, se eu quitar, que maravilha, vou sentar na minha nuvem, vou escolher a melhor nuvem que tiver no paraíso, e vou sentar e tocar a minha harpinha sossegada. Não é isso. É para sempre avançar mais. E é isso que a gente, lendo as obras de André Luiz, principalmente as obras de André Luiz, a gente vê os instrutores sempre falando em quê? Que eles estão ali no nosso lar, trabalhando, ajudando os irmãos mais atrasados, pensando no futuro. Não é isso? Não é isso sempre? É sempre essa ideia. Vocês podem pegar lá ler o André Luiz, que é sempre isso, ok? E o André fica, às vezes, assustado. Mas como crescer mais, né? Conseguir mais, você já tem uma luz fantástica, né? Ele ficava admirado com a luz perispiritual dos irmãos, né? E eu falava, nossa, mas crescer mais? Tem mais. Tem. Quer dizer, e os irmãos nos avisam que a evolução é praticamente infinita. Não é isso? Porque o objetivo é sermos co-criadores com o Pai. Não é isso? Muito bem, vamos seguir aqui. Conquistar a sabedoria, progredir, é o que almejamos.
E às vezes esse discurso fica um pouco vazio porque a gente não sabe o que é conquistar sabedoria. Né? Por quê? Porque ainda somos ignorantes. Né? Mas sabedoria é realmente saber todas as coisas, é isso mesmo. É entender tudo de química, de física, de matemática, de tudo que vocês na escola aprenderam. É tudo de filosofia. Né? É isso mesmo. É aquilo que Kardec dizia. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Instrução mesmo, instrução básica, intelectual, ok? Ou seja, dominar todas as matérias, dominar tudo. E não só a ciência da matéria, mas também a ciência do espírito. Né? Porque a gente sabe que a nossa ciência, ela está engatinhando para entender como é que funciona a matéria, não é isso? E ela está avançando e vai descobrir que daqui a pouco tem um novo campo, não é isso? Maior, tanto maior do que esse que ela já está dominando. É sempre assim. Domina um campo, vem o próximo. Nós também. É que nem joguinho de computador, né? Assim, não tem as fases? Vocês já jogaram joguinho de computador ou não? Não, né? Ninguém? Gente, vocês nunca jogaram um joguinho? Eu também não sou fanático, não. Mas é assim que funciona. O joguinho você vai ficando mais difícil, né? Você vai pulando fases, vai ficando difícil para você conseguir vencer aqueles desafios lá, né? As habilidades. Né? Com o espírito acontece a mesma coisa. Né? Para isso que servem as reencarnações. Ele vai vencendo etapas e vai se habilitando para outras etapas um pouco mais complicadas, né? Onde exige mais intelectualidade, mais sabedoria, mais domínio de si mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, conquistar a sabedoria, progredir, é o que almejamos. Não está lá? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nesse compasso, nosso empenho é sempre crescer, aprender mais. Aqueles que pensamos de forma diversa, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou na espiritual, nos daremos conta do tempo perdido. Aqui mesmo, né? Às vezes nos damos conta do tempo perdido, aqueles que não vão na escola, que não querem aprender nada, não aprendem a profissão. Quando ele chega na idade madura, lamenta o tempo perdido lá na infância e na adolescência, não é verdade? Vai dar razão aos pais, não é isso? Pô, bem que a minha mãe e meu pai me orientou. Por que eu não aproveitei os conselhos do meu pai, não é verdade? Na época, quando a gente era adolescente ou criança, a gente não entendia, ficava bravo com os pais achando que eles queriam nossa felicidade, não é isso? Ah, meu pai e minha mãe não querem que eu seja feliz. Era muito pelo contrário, os nossos pais já sabiam que a vida, né, tinha esse curso. Né? Com o espírito vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos lamentar o tempo perdido. É isso que eles nos avisam, né? E lendo o André Luiz, de novo, voltando às obras de André Luiz, o que a gente vê lá? Espíritos lamentando o tempo, o próprio André, né? Ah, se eu tivesse despertado, atentado para a questão da vida espiritual. Não é verdade? Não foi isso, Jurandir? Que ele lamentou pra caramba. Ele estava vivenciando a vida do homem, a matéria mesmo, mas foi muito importante, né? Sim, mas por que ele lamentou? Ele lamentou não ter desperto, não ter levado a sério a missa, por exemplo. Ele estava indo pelo lado da vida social. Exatamente. Ele entendia a igreja, o ir lá na missa, o receber a comunhão como uma coisa social. Não, aquilo era um lado espiritual que ele tinha que dar atenção. Né? Aí ele despertou, falou, nossa, né, é importante realmente a questão atentar pelo lado espiritual, para a nossa contraparte espiritual. É só isso que ele lamentou. Preocupado com isso, o que ele fez? Fez uma coisa muito legal. Eu vou escrever para os irmãos que estão lá. Eu vou relatar aqui as minhas experiências para alertá-los, para eles despertarem, para eles não ficarem dormindo como eu, ver que essa coisa realmente é séria. Né? Não como dogma, veja bem, mas despertar para o lado espiritual. Lembrar sempre que ninguém quer aqui que você abrace um partido e foque só nesse e enforque os outros que não pensem, que não abraçou o mesmo partido que o seu. Né? Que as religiões também são partidos, vocês sabem. Né? As filosofias são interpretações, não são? Se nós amamos uns aos outros, nós temos que respeitar, inclusive, a interpretação do outro, que às vezes é diferente da sua. Mas você sabe que é só uma questão de interpretação, que no fundo a verdade persiste. Né? Na verdade, tinha um autor que dizia o seguinte, que nós ficamos na luta, a nossa luta é porque a gente fica brigando com os galhos. A gente esquece o tronco, que o tronco é o mesmo. A gente fica brigando com os galhos. Os galhos podem ser diferentes, mas o tronco é o mesmo. Tá? Tudo bem. É para isso que André Luiz escreveu. Foi isso que o motivou.
E o Emanuel o incentivou. Falou, escreve mesmo, André, isso aí, escreve as suas experiências e alerta os irmãos que estão na carne. Você vai prestar um grande serviço. E ele fez isso com maestria, né? Muito bem. Exatamente como o aluno relapso que, chegando ao fim do ano letivo e não tendo conquistado as notas devidas, sente entristecido ante a perspectiva de ter que repetir o mesmo aprendizado que desprezou. É isso que vai acontecer com aqueles que desprezam o ensinamento espiritual. É como o aluno que tem que repetir as lições. Então, numa próxima encarnação, em vez de ele avançar, ele tem que repetir lições. Não é isso? Nada na lei divina que não seja perfeito. E vocês já perceberam que às vezes, puxa, aconteceu isso na minha vida, mas parece que isso já aconteceu. Não é? Por quê? Porque fica gravado em nós, não é verdade? O corpo que nós descartamos vai para a natureza, mas tudo fica gravado no nosso espírito, que é realmente aquele que sobrevive à morte do corpo. Tudo está gravado em nós. É por isso que às vezes vocês têm a sensação de que já passaram por essa experiência. É os déjà vu da vida. Ou que já conheceram aquela pessoa, ou que aquela pessoa já esteve no seu caminho em algum momento, né? E você não sabe de onde, né? Pois é. Isso explica. Reencarnação. Então, nada na lei divina que não seja perfeito. Isso é uma das coisas que a gente tem que também deixar bem concreto em nós. Tudo que o Pai fez para a sua criatura é perfeito. Então, o Pai é perfeito. O que é imperfeito, gente? As nossas interpretações, horas bolas. Aí tem irmãos que chegam ao cúmulo de contestar essa força absoluta, que nós, para simplificar, chamamos Deus, né? Na sua loucura de incompreensão, de falta de capacidade de compreensão dessa perfeição, ele se revolta contra o Criador. É outra perda de tempo, né? Vai perder um tempo enorme se revoltando. Não é assim que acontece com os alunos que se revoltam contra os professores, contra os seus pais? Não é uma perda de tempo? Então também é uma perda de tempo a gente ficar contestando a divindade. O planejamento divino, e olha, ele fala em planejamento, hein? O planejamento divino estabeleceu para todos nós uma escalada de progresso e venturas. Ninguém que escape ao contexto. Quer dizer, ninguém que escapa. Por quê? Porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Nós vivemos em Deus. Né? Paulo dizia isso, né? Que nele vivemos. Nos movemos e vivemos. Deus está em nós, não tem como fugir dele. Por mais que você negue. Ele está em nós. Mas por uma causa boa. Por quê? Porque ele é a perfeição. E é só por isso que nós vamos chegar à perfeição. Porque ela já está em nós. A perfeição já está em nós. Nós só estamos descobrindo isso. À medida que nós vamos limpando todos os aspectos negativos que ainda cobre essa essência divina, ela vai surgindo naturalmente. Vocês percebem? Esse é o processo. Não é uma construção. Ela já está aqui. Só que nós vamos nos lapidando, como pedra preciosa. O ouro já não está lá, a esmeralda já não está lá na rocha. O que faz o ourives, né? Ou os mineradores? Lapidam, não é isso? Lapidam e a pedra surge, não é verdade? Esplendorosa. É isso que nós fazemos, meus irmãos, todos os dias, nas nossas várias reencarnações. Porque todos os dias são pequenas reencarnações. Nós lapidando o nosso ser, lapidando as nossas dificuldades, as nossas impurezas, vai surgir a pedra preciosa que está em nós, que é a própria essência divina. Então, nesse sentido que nós somos divinos, vocês percebem? Só que temos que lapidar. Esse é o nosso trabalho. E quanto mais nos adiantamos na vida presente, menos longas e penosas nos serão as vidas futuras. Está vendo? Menos longas e penosas. A cada dia construímos o nosso amanhã. Então parece palavras filosóficas que a gente vai jogando assim, né? Mas não é, são verdades. A gente vai construindo tijolinho por tijolinho a cada dia, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É construção contínua, né? E que vai formar o futuro. Aliás, esse é um grande barato da vida, que tudo, né, velhinha, é feito de pequenas coisas. Tudo começa com o quê? Nós estamos vendo isso, né? Tudo começa com átomo. O átomo que ninguém vê. A menor partícula da matéria, não é isso, gente? Tudo é estruturado no átomo, né? Olha aí.
Quando a gente fala dessas pequenas coisas do dia a dia, dos pequenos relacionamentos, das pequenas oportunidades, a pessoa fala, isso é filosófico, é muita filosofia para o meu gosto, né? Porque a vida é dureza, é embate, né? Mas, gente, presta atenção, são nas pequenas coisas. Se você não conseguir nas pequenas, você também não vai conseguir nas grandes. Você tem que começar pelas pequenas. E ir aos poucos, passo a passo. É isso que ele nos pede. Os que desejarmos, né? Então os que desejarmos chegar antes ao topo da montanha, certamente não nos permitiremos descanso exagerado, comodismo e desculpismo. Sim, se nós queremos realmente caminhar, não podemos realmente sentar na beira da calçada e ficar nos lamentando, perdendo tempo. Nós temos que realmente estar sempre em movimento, para frente. E ele compara com o alpinista, né? Já pensou se o alpinista lá que vai escalar o Everest ficasse parando muito tempo? Não ia chegar nunca no topo, né? E esse é o nosso objetivo. O topo. O topo o que é? Perfeição, sabedoria, né? Sabendo que isso não acontece do dia para a noite. Aí ele está finalizando o texto aqui, ó. Trabalharemos com afinco para galgar com maior rapidez os degraus da ciência e do amor, do saber e do sentimento. Então, as duas coisas. A asa do anjo. O anjo sabe e sente em plenitude. Então está aí, queridos, essa é a mensaginha da noite. E aí, para fechar, eu fecho com aqui. Nós começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou voltar a fechar aqui com ele, dizendo o seguinte, que não é, pois, duvidoso, esse é o texto, né? Literal, que está lá. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismos. Olha que interessante. Tá? A ciência um dia vai, né, trazer isso à luz, tirar todos os escolhos dessa gema. A essa autoridade e natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, ciência. Então vai fechar, ciência, filosofia e religião, fechando. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Então não é questão de crença, é uma lei. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Então, tudo aquilo que você chama de injustiça aparente, que você, isso é a grande justiça de Deus, Deus não é justo, se explicam pela lei da reencarnação. Isso é importantíssimo, porque aí você para de brigar com Deus, está vendo? Você para de brigar com Deus. Tá? A gente adora falar isso, Deus é injusto, né? Como é que pode? Criancinhas com câncer, ai meu Deus, o que é isso? Ai, criancinhas que nem nascem, outras que nascem e já morrem, outras, né, que as guerras matam. O que está acontecendo, né? Por que tem que ser assim? Esse é um bom motivo para a gente meditar e vou ir lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e estudar um pouco mais. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, ou seja, impossíveis de ser entender o Evangelho de Jesus. E por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Perfeito? Está vendo agora? Porque cada um interpreta de um jeito. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então, entender a lei da reencarnação, a sua mecânica e a sua dinâmica é fundamental para a gente entender todas as injustiças e todas as indiciocrasias que a gente vê na nossa vida de relação, aqui, no nosso mundo de manifestação. Perfeito, queridos? Está aí o recado.
reencarnação, castigo ou oportunidade, isso é você, somos nós que vamos decidir, e para decidir nós precisamos conhecer. Tá? A gente sabe que ignorância atrapalha a nossa escolha. Então, se a gente procurar conhecer, nós vamos decidir com mais acerto. Será castigo ou oportunidade? Depende do ponto de vista. Okay? Muita paz a todos. Uma boa semana. Pessoal, essa parte aqui, a gente abre para questionamentos, perguntas e até comentários que vocês queiram fazer, aproveitando o nosso mestre. Nosso mestre. Aqui. O nosso ajudante do mestre. Sim, ajudante. Ajudante eu aceito. Dos menorzinhos ainda. Vocês queiram, fiquem à vontade. Daqueles bem pequenininhos, viu, gente? Pelo amor de Deus. Né? Já que a gente não tem microfone, Isso. Ajudante, é verdade. E você sabe que é isso mesmo, né? Aqui, por que nós estamos aqui hoje discutindo os ensinamentos de Jesus? Porque certamente no nosso passado nós contestamos, e não só contestamos, como trabalhamos contra. E hoje estamos aqui colocando as coisas no lugar, não é isso? Olha que bendita oportunidade. Se não fosse a reencarnação, isso não seria possível. Eu estar aqui hoje, tentando colocar aqui no lugar que eu tirei do lugar. Tirei, eu tenho que colocar no lugar, ok? É isso aí. Né? Porque Deus é tão justo que no intervalo das encarnações, nós ainda somos orientados. Pois é. Onde você errou, Exatamente. você vai errar de novo. Não. O indivíduo sai tremendo, mas volta. Exatamente. Por isso que Jesus, quando veio, ele disse: Deus é amor, Deus é Pai. Justamente por isso. Porque ele sabe que nós somos criaturas ainda imperfeitas. Quando nós retornamos à pátria espiritual, o que acontece? Nós somos reorientados, somos esclarecidos por irmãos maiores. Aí o pessoal reclama: é Deus mesmo que nos esclarece? Não, são irmãos maiores. Mas qual o problema? Eles já estão alinhados com Deus, não é verdade? O que é importante é isso. Nós somos reorientados e vamos para uma próxima experiência com mais bagagem. Porque o pai não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Lembra que Jesus diz isso? O pai não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que ele se regenere, né? Que ele se reconstrua. Não é assim com nossos filhos, gente. Por mais que nossos filhos errem, nós queremos que ele se perca. Não, queremos que nossos filhos acertem, não é verdade? E nós estamos aí dando apoio. O que o pai faz? Dá todo o apoio possível. Bem lembrado, Tio Nangiro. Então, porque todas as nossas ações, elas estão registradas em cosmos, né? E quando Tudo. eles precisam mostrar para nós as nossas passagens, nós devemos transmitir isso. Claro que você está mostrando para nós. Exatamente. Olha, aliás, quando vocês retornarem lá e vocês estiverem esquecidinhos de algumas coisas, é lógico, não esqueça, não lembra, você lembra disso? Não, eu sofri muito e tal. Mas por que você sofreu? Não lembro. Você quer lembrar? Quer que eu coloque na tela, igual eu falo da Atena? Coloca na tela. Não queira. Fala, não precisa. Não precisa, eu aceito de bom grado. Não queira, porque alguns, a gente vê lá no André Luiz, alguns que precisam colocar na tela, aí o sofrimento é atroz, não é verdade? É complicado. Tem outra passagem que você falou que estava me lembrando. O homem aprendeu a pintar o inferno. Né? E por quê? Nós vemos no Dante lá, tudo aquilo lá, mas o céu, porque ele Exato. já vivenciou. Exatamente. Mas o céu ninguém vivenciou. Ele não sabe porque ele não teve lá no céu, não é verdade? Oportunidade de Exatamente. Ele só sabe o que é as cores do inferno, né? O inferno aqui dizendo como sofrimento, né? Zonas de sofrimento. Ele não sabe as zonas felizes, por quê? Porque ele não chegou lá ainda, não é verdade? Perfeito? Aí tivemos Jesus que veio das zonas celestiais, das zonas felizes, e nós que fizemos com ele? Pregamos na cruz, né? Está vendo como é que nós somos ignorantes? Pregamos na cruz, não é verdade? Não aceitamos, né? Por quê? Era um ser das altas esferas, um ser do futuro, que estava voltando no passado para ajudar os seus irmãos O povo atrasados. foi selecionado, o povo sabia, acreditava no Deus único, é o povo dele, né? Exatamente, a pessoa, porque se não fosse lá ainda no povo que não era preparado, acho que não demoraria 2 dias, né? Iam crucificar em 2 dias. Lá com os judeus, quem estava, demorou 3 anos. Demorou muito, né? Mas Deus é tão bom, mesmo que nós falamos várias vezes a mesma coisa, Ele nos dá uma nova oportunidade para a gente poder acertar e nos corrigir. Isso que é maravilhoso. Por isso que a gente fala que a reencarnação é
a representação do amor e da justiça divina, entendeu? Essa lei é a personificação da justiça e do amor divino. Exatamente, Paulinho. Ele não quer que nenhum de seus filhos se perca, não é isso? É fantástico. Então, vocês percebem que quando a gente compreende isso e traz isso para dentro de nós como certeza, a gente adquire um novo aspecto, uma nova iluminação. Os nossos chakras com certeza começam a se abrir realmente. Poxa, eu tenho salvação? Tem, meu querido, tem. Todos nós temos salvação. Todos nós chegaremos à perfeição e todos nós conquistaremos a felicidade. É que a gente coloca a felicidade na nossa perspectiva de seres encarnados limitados. Não, a felicidade é outra coisa, né? A felicidade é justamente isso, você não ter mais débitos para com a lei. Não é com Deus nem com Jesus, tá? Porque eles não nos cobram nada. Quem cobra é sempre a lei. Que está onde? Nas nossas consciências. Está gravado em nós, não está fora de nós. Não teremos juízos externos, o juiz está internamente em nós. Ok? Aí somos nós que, numa nova oportunidade, vamos escolher se a reencarnação será um castigo ou uma nova oportunidade. Tudo está em nós. Ok, queridos? É essa liberdade de escolha, é essa liberdade de consciência que o Espiritismo reforça e pede para que a gente cultive, para que nós tomemos em nossas mãos os nossos destinos. E paremos de terceirizar, porque terceirização já está provado que não serve, não é verdade? Não funciona. Não funciona. Não funcionou até agora, como é que vai? Então nós temos que tomar as rédeas do nosso próprio destino. Essa é a mensagem. Ok, queridos? Com muita fé no poder de Deus, nosso Pai. Tudo bem, minha irmã? Perfeito? É isso que nós viemos buscar aqui. É essa certeza, tá bom? Nós não queremos que ninguém seja espírito de carteirinha. Ah, tem um carimbo, espírita, pá! Ou então, me dá o meu adesivo de espírita aí, pá! Não resolve nada isso. Já fizemos isso há 18 séculos, não resolveu nada. Nós temos que interiorizar a mensagem e começar a vivenciá-la. E deixar que a mensagem nos vivifique, nos dê certezas internas, nos dê vida nova. Aí sim você começa a fazer por si mesmo. Aí você, realmente é a liberdade. Conhece a verdade e ela vos libertará. É isso aí, queridos. Muita paz a todos, boa semana e até uma próxima oportunidade, ok? Deixa eu guardar o texto aqui que vai que eles me requisitem novamente, né? Será? Promovido ajudante do Exatamente, ajudante de Jesus. Gente, boa noite a todos. Que a paz seja nos corações, ok? Continue nos vossos corações. Depois dessa mensagem maravilhosa, porque ela é maravilhosa no sentido da renovação que traz para a gente, né? Então, se a gente já tinha muitos motivos para acreditar que a gente tem realmente que seguir um caminho e se aperfeiçoar, a reencarnação vem comprovar tudo isso. Então, nessa vibração positiva, maravilhosa, nesse aprendizado que essa palestra nos trouxe, nos renovando o ensinamento, porque há anos, há milênios a gente vem insistindo, mas Deus é sempre, na sua bondade, sempre nos lembra, nos traz, através de palestras como esta, que a gente tem sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Pedir aos amigos da espiritualidade, pedir ao nosso irmão Jesus, ao nosso Pai, que continue nos ajudando no nosso caminho, nos ajudando nas nossas dores, nos ajudando nas nossas dívidas, nos nossos progressos. Pedir pela paz nesse mundo tão conturbado, pela paz no nosso país também, que vive uma situação tão conturbada, para que o amor que foi tão pregado durante essa palestra e durante todos os trabalhos que são desenvolvidos pelas pessoas de bem prevaleça sobre a face desse país, sobre a face do nosso globo. Que tenhamos uma boa semana, que possamos levar esta paz, esta alegria para os nossos lares,
para o nosso trabalho, para as pessoas que dividem o dia a dia com a gente. Que assim seja, meu Pai. Eu peço a vocês que aguardem que a gente vai para a sala de passe já, aí nós chamamos.